Muito bem, senhoras e senhores. Agora o segundo tema, que traz soluções de conflitos e participação efetiva dos condôminos nas decisões dos condomínios. Lembrando que, ao final deste painel, antes do nosso intervalo para o almoço, teremos o sorteio de uma obra e também de uma mochila do Sicredi a todos os inscritos. Senhoras e senhores, como palestrante deste painel, convido o advogado, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, mediador do Tribunal de Justiça do querido Estado do Piauí, professor universitário, advogado e escritor. Recebo com muito carinho o doutor Alessander Mendes do Nascimento. Como mediadora, convidamos a advogada militante, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Mato Grosso, membro das Comissões de Direito Imobiliário e Direito do Trabalho também da OAB Mato Grosso, doutora Raquel Batista Lopes Florencio. Como debatedores, vamos receber a advogada especialista em Direito Processual Civil, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Seccional Mato Grosso, consultora condominial, parecerista e também palestrante, doutora Ariadne Grossi. E também convidamos o advogado especialista em Direito Condominial, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Mato Grosso, Dr. Nilton Cecílio de Mesquita. Senhoras e senhores, para a sua saudação e condução dos trabalhos, passa a palavra à doutora Raquel Batista. Desejar bom dia novamente aos que não estiveram presentes no início dos nossos trabalhos. E já quero convidar de imediato o doutor Alessander, que está vindo de Teresina, para palestrar para a gente sobre um tema de extrema relevância. Doutor, por gentileza. Muito bom dia a todos. Bom dia à mesa, aqui presente, o painel. Eu sou Alessander Mendes, eu sou de Teresina, Piauí, e Terra Boa. A gente tem tudo em comum com Cuiabá. Eu nunca me senti tão em casa como aqui. A temperatura é a mesma, as ruas se parecem, os prédios se parecem, a receptividade das pessoas. Eu disse para a Ariadne, quando eu estava saindo, a gente está fazendo um circuito, vindo ali de Alagoas, depois Maceió, daí estou aqui em Cuiabá e volto para Recife, e nesse circuito, quando eu cheguei em Brasília, que o voo disse assim, estamos nos dirigindo a Cuiabá, eu não sabia, a primeira vez que eu visito a cidade, mas eu me senti bastante acolhido. Eu disse para ela, né, eu me senti bem quando ele disse que estava vindo a Cuiabá. E quando eu cheguei aqui, eu consegui entender o motivo. É porque onde você se identifica, você gosta, né? E eu quero dar aqui, começar nosso tema. O tempo é curto, já se passaram 4 minutos e meio, então eu só vou ter agora 20 minutos e um pouquinho mais. Eu quero só dizer a vocês que foi por aquela porta que eu entrei. Eu não sei se existe outra porta, mas por aquela porta eu entrei e talvez eu deva sair, vocês também. De uma coisa eu tenho certeza, nenhum de nós que estamos nesse momento agora, que entramos por aquela porta, sairemos a mesma pessoa. Isso eu posso garantir a vocês. Não importa o que você é, se você é pós-docto, galáctico, em relações condominiais, não importa se você tem 200 anos de relações condominiais, o que importa eu vou dizer, eu vou inquietá-los, e é isso que eu tenho feito nos últimos 5 anos. Quando alguém me chama para ir a algum lugar como palestrante, é pela minha expertise de mediador de conflitos. Mas em Teresina, a coisa está ficando assim um pouco complicada. Eu pedi demissão de uma das faculdades que trabalhava, então fui fazer um exame demissional. E quando eu chego na clínica, a atendente olha para a outra e diz assim, está tendo conflito aqui? Aí a outra disse, não, é porque o mediador chegou. Então, ali despertou em mim que a minha imagem está muito associada, onde tem problema, eu estou lá e as pessoas daqui a pouco nem vão querer me chamar para as festas. Isso não é muito bom. Bem, eu fiz uma escolha propositadamente em colocar ali. Eu não coloquei condomínio, eu coloquei condomínio.
Por que eu estou dizendo isso? Nos últimos 5 anos, quando eu dei a minha primeira palestra para síndicos, eu encontrei um monte de pessoas que não conheciam muita coisa. Eles são chamados de síndicos orgânicos. São aquelas pessoas que, ou por uma dádiva de um favor ao condomínio, ou porque, na verdade, ninguém queria ser síndico, ou porque foi um acidente mesmo. Ele estava lá na Assembleia, colocaram o nome, ele nem sabia que era ele, e quando ele saiu da Assembleia, ele era o síndico do condomínio. Daí, passados 5 anos, eu posso garantir a vocês que não tem mais espaço para amadores nessas relações condominiais. Ou você é técnico, ou você é especialista, ou você estuda, ou então, antes da palestra, pegue suas coisas, vá embora, porque senão vai passar vergonha você, o seu escritório, a sua vida, inclusive o amor que você carrega também passará vergonha. Porque eu nunca vi tanto investimento nessa área como eu estou vendo agora. 3 ciclos de lugares eu palestro. Nos lugares educacionais, nas faculdades, eu palestro nas relações de conflitos criminais, porque a minha expertise é como advogado criminal e mediador, e entrei no mundo condominial, talvez até por um acidente geográfico. Mas posso dizer a vocês, nos últimos 5 anos, quem não tem domínio para tratar dessas relações, ele não vai conseguir espaço. E eu começo antecipando a vocês que é importante a gente fazer um passado histórico. E eu fiz aqui 4 cortes históricos, 4 cortes sobre a urbanização brasileira. A primeira aconteceu no século XVI, quando os europeus, então, decidem ocupar o território brasileiro, marcando o que a gente chama de encontro cultural. Era o século XVI e o Brasil teve 2 momentos de urbanização. Uma urbanização em São Paulo, com a criação da Vila de São Vicente, e uma outra urbanização na Bahia. A Bahia, que era a primeira capital do Brasil, e o centro econômico, porque a base da nossa riqueza estava ligada ao açúcar. No século XVIII, a gente pode tratar que houve, sim, a primeira urbanização do Brasil, que foi exatamente com a descoberta de ouro. A descoberta de ouro, se nós estivermos todos aqui, e alguém disser que em alguma avenida dessa descobriu ouro, você conta aí 10 minutos, para você ter 850 mil pessoas lá. O ouro traz o enriquecimento imediato, e é o que muitas pessoas buscam. Por isso que a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, houve um fluxo de pessoas indo para a região das Minas, e esse fluxo de pessoas tem que ter o quê? Uma urbanização. Com um detalhe, a urbanização do século XVIII foi totalmente desorganizada, ela foi não planejada, e ao mesmo tempo que ela tem o estouro da urbanização, eu tenho o fim dessa urbanização também imediata. Agora, se o século XVIII trouxe a urbanização, mas ela não trouxe a organização com domínio, o que aconteceu foi que a grande mudança se fez no século XIX. Metade do século XIX, a população brasileira era de 9,9 milhões de brasileiros. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Em 2 décadas, saltamos para 14 milhões. Quando eu saio de 9 milhões para 14 milhões no intervalo de 2 décadas, isso é um boom populacional. E esse boom populacional, e aí os especialistas da economia, lembrem de Adam Smith. Eu vou dar o primeiro conceito de condomínio. O primeiro conceito de condomínio é quando todos querem a mesma coisa e eu não posso dar a todos, eu verticalizo e coloco todos dentro. Esse é o conceito de condomínio verticalizado. Quando todo mundo quer, e aí o Adam Smith nos diz isso, quando todos queremos a mesma coisa, o que é que tem dessa coisa? Aumentar o preço. Século XIX foi isso que aconteceu. A urbanização, desenvolvimento industrial, um surto empresarial brasileiro, a relação entre os empresários e o Estado da monarquia fizeram o Brasil ter esse grande surto, que estoura exatamente no século XXI, que, na verdade, nós estamos agora. Século XXI, deixa eu dizer uma coisa a todos vocês e os grandes pesquisadores. No intervalo de 10 anos, nós vamos ultrapassar o número de pessoas que vivem nas relações condominiais do que exatamente em casas soltas. Por que nós vamos fazer isso? Por 3 motivos. Não nos unimos porque nos amamos. Nos unimos porque o sentimento do querer sobre aquele espaço territorial nos leva a ele. Segunda coisa, nos unimos por medo. O medo nos aproxima. O medo nos leva a construirmos os nossos muros medievais e, ao mesmo tempo, permitir que eu sozinho não posso residir nesse mundo do capital, que expande crescimento para muitas pessoas, mas leva ao empobrecimento de outras pessoas. É por isso que eu digo aqui a vocês, estamos todos conectados. Estamos conectados pelos nossos aparelhos telefônicos, estamos conectados pelos elevadores que nós temos que descer, estamos conectados em palestras, em vídeos, em tudo. E, olha, nas relações condominiais, eu quero dizer
quem é o ponto de convergência de todas essas conexões? É exatamente esse cidadão chamado de síndico. Aqui eu peço toda a atenção dos advogados. Vocês nunca imaginaram a importância tamanha do síndico. Imagina que eu gostaria de ter um cliente no meu escritório, e eu olho para um edifício que tem 20 andares, cada andar 4 apartamentos. Então, eu disse assim, eu queria um daqueles ali que pudesse ser os meus clientes. E quando eu olho para isso, eu digo, é difícil chegar até eles, mas alguém pode se conectar comigo. E esse alguém chama-se síndico. Se você é síndico, eu quero te dizer uma coisa, você vai ser uma das profissões mais vislumbrada daqui a 3 anos. A esperança e a expectativa é que aquele síndico orgânico, como em vários conflitos eu fui e intermediei, e o síndico orgânico diz assim, eu nem preciso disso, eu estou aqui fazendo um favor, então se não me quiserem, eu que não os quero. É o momento em que o inimigo contamina o corpo desse síndico. É o momento que o Satanás contamina ele, quando ele diz exatamente essa palavra. É uma coisa que você nunca pode dizer. Você pode ter 100 milhões na sua conta, e você pode ser a pessoa mais importante do Brasil, mas no momento que você é síndico, você traz consigo uma responsabilidade que nem o presidente da República tem. Sabe por quê? Porque eu sou professor, sou palestrante, sou mediador, pode ser o que for, mas da porta da rua para lá eu crio um personagem. Um personagem que tem que se comportar socialmente, um personagem que tem que mostrar um certo nível de intelectualidade, um profissional que tem que mostrar gentileza. Contudo, quando eu boto a porta no meu condomínio, que eu entro ali, eu sou o Alessandro, que bota aquela bermuda que não está engomada, aquela blusa que há tempos você já deveria ter jogado para fora. Só que esse cidadão carrega consigo um processo educacional que o meu pai disse assim, casa é asilo inviolável. Qualquer cidadão nela que penetrar, atire-o sem pena. E se matar, é legítima defesa. É assim que nós nordestinos resolvemos no processo histórico colonial. Era assim que Lampião nos dizia, mexam tudo com todos nós, menos com a nossa casa. É por isso que quando eu estou na minha casa, que alguém toca uma sinfônica de Beethoven, eu paro e olho e digo, que coisa linda. Mas se alguém toca o Pissirico, vou te pegar na tora, te pegar na tora. Por que eu me desespero? Porque eu acho que a música, ela mexe com o lado sexual, e porque eu acho que a minha casa é asilo inviolável, e naquele momento afronta as pessoas que estão na minha casa. Por isso que o tom da música do Pissirico, ainda que seja mediana, gera um conflito, como eu fiz a intervenção de um vizinho por causa de um som, invade a casa do outro, briga com o outro, saca uma arma e coloca aquele que é o dono da casa de joelho, em posse do outro com uma arma e diz, eu vou te matar agora, diante do filho e da esposa. A gente já sabe qual é o desfecho disso. Se na hora não matou, depois será o maior conflito jurídico que vocês possam imaginar. Por quê? Porque a casa é asilo inviolável. Se alguém me esculhambar no trânsito, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer assim, abençoa-te e segue. Se alguém me esculhambar de toda a natureza, mas se a pessoa não me conhece, eu aceito. Mas qualquer ato de desrespeito nas relações condominiais, ele toma uma proporção que nós, mediadores, chamamos de espiral do conflito. Uma coisa simples se transforma numa tempestade. Imaginem vocês que uma só pessoa, ela tinha 6 processos, que depois se tornou 8, que depois se tornou 10 contra o condomínio dela. O que aconteceu que a mesma pessoa processa toda semana, todo mês o seu condomínio? Ela não era tratada como deveria ser tratada dentro do condomínio dela. É preciso, síndicos, estou dizendo a vocês que vocês tornam-se o ponto de convergência dessas relações. Mas eu vou um pouquinho além. Aquele que é síndico, que não entende que as relações condominiais são horizontalizadas, é melhor que você não esteja. Eu tenho um amigo lá no Piauí, que ele tem para mais de 10 mil funcionários. E ele diz assim, aquele que não cumpre o que eu digo, eu demito. Eu olho para ele, claro, a empresa é sua, você manda, você é rico. É assim. Relações condominiais não são verticalizadas. As relações são horizontalizadas. Então, aquele poder de chefia hierárquica não existe no condomínio. Porque você é o dono do condomínio, eu também sou. Mas eu tenho 2 apartamentos. Sim, e aí? Pois me vende o teu que eu vou ficar com 2. Eu acabei de ouvir aqui o colega que disse assim, diga-me o preço de todos os condôminos que eu compro. Porque a questão não é financeira, a questão é relacional.
Por isso que o síndico não pode ser mais amador. Por isso que o síndico tem que estar preparado tecnicamente, juridicamente, contabilmente, fiscalmente, mas ele precisa conhecer pessoas. É assim o que acontece no condomínio. Aqui eu tenho uma pessoa, no cantinho esquerdo superior, é uma pessoa que é jovial. Ela não entende o valor da vida preocupativa que os adultos têm. Para ela tudo está bom. Então ela vai entrar no elevador, saindo de uma piscina, e ela vai até a casa dela molhando tudo. Inclusive deixa a toalha dentro do elevador. De repente você tem uma outra pessoa que tem um outro perfil, que tem um outro comportamento. Se tiver algum síndico aqui, a palavra vai a você. Deixa eu dizer uma coisa. Se você for síndico e se referir às pessoas do seu condomínio em números, você, na verdade, deveria deixar de ser síndico. Porque não é o 202, não é o 203, não é o 604, é o Antônio, casado com o Paulo, é a dona Josefa, que é defensora pública e que o marido dela é policial militar. É, na verdade, a Rosângela, que ela é taxista e o marido dela tem, na verdade, uma empresa. Eu preciso entender as pessoas que vivem em condomínio. Porque se eu não entender as pessoas que moram lá, eu não posso ser síndico. Eu acabei de dizer que síndico conecta. E conecta o quê? Sentimentos. Eu não vou, numa relação condominial, tratar uma autoridade policial do mesmo jeito que eu trato um professor. Eu não estou falando aqui de divergências de tratamento. Eu estou dizendo como você vai intervir sobre os conflitos atuados por estas pessoas. E o condomínio é isso. Nós não somos iguais. Iguais são as nossas unidades. Erra quem pensa que eu tenho que ser técnico em condomínio. Eu tenho que ser técnico em pessoas que vivem em condomínios. Os condomínios não falam, eles não choram, eles não vão rir. Os condomínios, na verdade, não vão ser esses arranha-céus lindos se não tiver uma pessoa lá dentro. E por que eu estou aqui? Porque onde existem pessoas e relações de conflito entre as pessoas, na verdade, aí é a minha atuação. Pergunte se eu entendo de condomínio, nada. E aí me chamam para dar uma palestra em São Paulo, e todo mundo diz, ele é o maior especialista de condomínio. Eu quase não subi ao palco, me tremi todinho. Porque eu digo, alguém na plateia vai me fazer uma pergunta, eu não sei responder. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o microfone e dizer, não estou ouvindo, não está falando. E vou sair, e vou descer, passo para o outro. Porque, na verdade, eu não entendo de condomínio. Eu entendo de pessoas que se relacionam dentro das relações condominiais e que cometem equívocos gravíssimos. O primeiro equívoco que nós cometemos é não compreender, na condição de síndico, as pessoas que residem no condomínio. Você precisa fazer um organograma. Você precisa saber a data de aniversário dessas pessoas. Se você não quiser falar com elas, mande pelo menos uma mensagem em nome do condomínio. Por que isso acontece? Porque no dia do nosso aniversário, nós acordamos achando que o mundo sabe que nós estamos aniversariando. Então, todo mundo que se aproxima de nós, a gente tem a impressão de que imediatamente você vai fazer o quê? Imediatamente você vai lidar com essa pessoa e ela vai saber que você está aniversariando. Quando você não trata essa necessidade, dentro das relações condominiais, você produz uma frustração. Olha para aqui agora os advogados. Uma dica aos advogados. O ser humano precisa de 3 coisas, e não mais que isso. Se você consegue entender essas 3 coisas que permeiam o sentimento humano, eu lhe digo, você vai ser o maior advogado deste país. Primeira coisa é que nós temos necessidades. Veja só, no dia do meu aniversário, qual é a minha necessidade? Que alguém se lembre e me parabenize. Quando essa necessidade, ela não é suprida, o que acontece? Ela produz sentimentos. Sentimentos positivos, sentimentos negativos, sentimentos agradáveis, sentimentos não agradáveis, amor, ódio, ojeriza. Daí, dependendo dessa necessidade não suprida, o sentimento vem. E quando o sentimento vem, o que produz? Estratégias. E o que são as estratégias? A saída, a ação, o processo, a desistência do condomínio. Por exemplo, o divórcio. O que é o divórcio? O divórcio é a necessidade de 2 pessoas que buscam se amar, ser respeitadas. Quando isso não acontece, qual é o sentimento? Tristeza, abandono, rejeição. E qual é a estratégia para sair desse sentimento que não te faz bem? A estratégia é exatamente o quê? O divórcio.
Erra quem acha que o ódio é, na verdade, a estratégia. A gente confunde, porque a necessidade vem primeiro. Nós somos frutos dessa necessidade. E aqui eu falo para aqueles que têm empresas que gerenciam condomínios. Como é que a gente chama? Administradoras de condomínio. Administradores de condomínio. Se tiver alguém aqui, que aí, pronto, então é especificamente para o senhor, que só o senhor levantou a mão. E eu vou dizer, então, olhando, olho no olho. Administradora de condomínios, que gerencia boletos, que gerencia mensagens, e-mails, informações, e que, na verdade, não sente o sentimento do síndico, essa administradora não vai resistir. Porque o síndico é aquele que vive só. É um alienígena que tudo que ele faz de errado, o universo todo vê. É publicitado, sai no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. O condômino lá, a dona Antônia, do 203, ela posta no Instagram e diz assim, estou aqui, mas esse síndico, na verdade, é um cínico, porque nunca resolveu nada. E ela posta isso. E ela não entende que isso tem reflexos jurídicos. E ela não entende que, na verdade, se eu tenho um conflito no meu condomínio, e eu exponho isso nas redes sociais, alguém que está querendo morar no meu condomínio, que ia comprar a minha cota condominial por 300 mil, sabendo que tem confusão, só dá 150. E aí a gente vai levar a máxima para casa. Conflitos condominiais são resolvidos em casa. Da porta da rua, é o silêncio. Como é que lá é o seu... Maravilhoso, extraordinário. Não, mas o teu vizinho, eu soube que tem um vizinho lá que ele cria muitos embaraços, ele enfrenta todo... Não, esse não. Ele pode ter problema na rua, mas lá no condomínio é um doce. Mesmo que eu tenha um procedimento administrativo interno contra ele, mesmo que eu esteja querendo expulsar essa pessoa, que aí eu dou um exemplo de um cidadão que era do mais alto escalão de um órgão público, aos 60 anos foi demitido, e ele começa a estudar. Em vez de fazer um monte de coisa, ele se tranca no apartamento, a esposa fez a escolha, porque a pessoa fica ranzinda, no momento de crise, ninguém te suporta mesmo, ele ficou muito difícil. A esposa disse, olha, não é a tua dificuldade, mas é o teu tratamento de desrespeito para comigo. Pegou as coisas e foi embora. Os filhos seguem a mãe, e ele ficou só. E ele começa a estudar. E quando ele começa a estudar, 2 anos depois, ele passa num concurso público para auditor, exatamente de um tribunal de contas. Salário aí de 20 mil, 25 mil. Era um homem inteligente. E quando ele passa, o que foi que ele fez? O resultado saiu às 7 horas, 19 horas. Então, ele estava só, e ele começa a beber no apartamento dele. Depois, ele desce na área comum da piscina e começa a beber e ligar para os amigos. E pode vir todo mundo, porque a pobreza acabou. Daqui para frente é só alegria. Os amigos chegaram às 10, só que o horário da piscina era até às 23 horas. Resumo da ópera. Às 12 horas ele estava na piscina fazendo festa. E aí as ligações começam para o porteiro. Diz, quem é um marginal que está na piscina meia-noite? Quem é esse assaltante de banco? O porteiro se treme, liga para o síndico e diz, doutor, tem alguém na piscina agora. O síndico vai, munido de todo o arcabouço jurídico do regimento interno sobre o braço, e ele já chega dizendo assim, o regimento interno, artigo 33, inciso 2º, diz que é aqui e a multa virá contra você. Ele olha para você e diz, vá para o inferno. Você sabe onde é o inferno? Ela disse, agora você está me desrespeitando. Ele disse, não. Ela disse, eu vou chamar a polícia. E ela chama a polícia. E a polícia, então, vai até o local. Primeiro, com aquela sirene ligada. E quando a sirene chega, os outros condomínios fuxiqueiros, que torcem para o seu condomínio entrar em crise, porque ele quer comprar a tua unidade para depois valorizar. Isso é mercado. E aí, quando a polícia chega, que a confusão trinca, o síndico, na verdade, se aperreou e liga para mim. Eu morava 2 quarteirões de doutor Alessander. Aqui a coisa está séria e a polícia está na porta. Doutor, me ajude. Eu digo, teve lesão corporal? Teve homicídio? Não. Eu digo, vamos resolver isso amanhã? Às 11h30, né? Ele disse, doutor, vem agora, porque eu estou com o meu sentimento que não vai dar bem, porque fui eu que chamei a polícia. E acho que ele vai reagir à polícia. Aí lá vai eu, 11h30, me arrumar às pressas. Fui até a pé, 2 quarteirões. Quando eu chego lá, eu vejo a sirene, vejo a autoridade policial, escoltada na porta, segurando uma arma. Eu disse, mas para que tudo isso? E eu entro, então, e quando eu falo, ela estava me aguardando, quando eu entro, doutora, o que foi que houve? Ela disse, isso, me desrespeitou. E eu disse, eu posso falar com ele? E aí ela disse, pode, mas ele está violento. Eu digo, ele era violento ou ele está violento? Não, ele era violento.
Ele, na verdade, desculpa, ele está violento, ele não é. Eu nunca nem vi esse senhor aqui. Ele sempre entrou calado, mas só hoje ele estourou. E aí eu vou ao local e ele está dentro da piscina. Eu estava embriagado, porque tinha comemorado, passado numa festa dessa, 2 anos humilhado, a vida acabou. E quando, na verdade, eu chego, ele olha para mim, se for polícia ou qualquer outra coisa, eu só saio daqui morto. Eu disse, não, eu quero comemorar com o senhor. Porque eu fui ao porteiro antes de chegar lá. E disse, ele narrou para você os motivos pelos quais ele estava fazendo. Não, ele estava tão bem. Inclusive, passou num concurso aí, vai ganhar não sei quantos mil reais, está rico agora. E eu peguei essa informação do porteiro. Ele está fazendo uma exceção na vida dele. E quando eu disse a ele, eu disse, não, eu vim comemorar a sua aprovação. O senhor me conhece? Eu disse, não, mas agora eu passo a lhe conhecer. O seu nome está em todos os jornais públicos, todos os lugares têm o seu nome. Aí ele sai da piscina. Ele disse, quem é o senhor? Eu digo, eu moro aqui do lado. Eu vim aqui visitar um amigo, mas ele não está. E aí eu estou aqui para... Na verdade, está tendo um problema, não sei com quem é. Ele disse, é comigo mesmo, comigo mesmo. Eu estou esperando a polícia que a síndica chamou. Eu disse, mas o senhor não está em comemoração? Como é que o senhor quer o conflito? Ele disse, porque eu fui desrespeitado. Eu digo, o senhor está sendo respeitado ou alguém desrespeitou alguém? Não, o síndico me desrespeitou. Eu digo, tem alguma norma que impede? Tem, mas hoje não pode. Para ele, naquele dia não podia. Eu digo, o senhor pode sentar comigo? Vai ser um prazer conhecê-lo. E ele senta, a hora zangado, mas começa a contar a história dele. E aí a gente usa técnica. A primeira técnica que se usa quando a pessoa está estressada, zangada, é uma técnica chamada de empoderamento. Não discuta e discorde nada da pessoa. Eu sou homicida, eu mato... Que lindo, senhor homicida. Eu acho lindo. O senhor mata assim com síndrome de crueldade ou só a faca assim de leve? Porque eu não posso contrariar o erro mortal. A pessoa diz algo e o que você diz está errado. Não é assim não. Não é assim não. O que se produz na pessoa? Você produz uma ansiedade repressiva de raiva. E deixa eu contar uma outra coisa. A raiva, quando ela emite a informação ao cérebro, todo o corpo circula com maior rapidez e a questão sanguínea leva e bombeia tudo no cérebro, e aí você não diz mais nada. Por que a nossa mãe, quando reclamava com a mãe, vai lavar a louça, ela não dizia outra coisa? Porque a raiva foi e bombeou. E a gente não consegue mais pensar como deveria. E eu só disse assim, a síndica não canta, esperando, e ora fazia expressão como quem dissesse, se ele não resolver, a polícia resolve. Eu disse, senhor, deixa eu dizer uma coisa. Eu entendo o senhor, porque eu sou professor de Direito, e eu dou aulas em cursinhos preparatórios. As pessoas de cursinhos preparatórios, eu sei o quanto sofrem. E agora, eu posso dizer que eu sou seu fã, porque quem passa pelo que o senhor passou, o senhor podia estar no seu apartamento depressivo, poderia ter se jogado da janela, poderia ter cometido todas as atrocidades. Mas o condomínio não sabe que o senhor passou. Eu sei porque o porteiro me disse. E é preciso que nós possamos compartilhar isso com o síndico. Você me permite eu chamá-la e dizer a ela, não, é importante. E eu chamo o síndico. O senhor sabia que hoje o condomínio tem uma das pessoas mais importantes aqui? Que vai ser auditor disso, disso, disso? Sou eu mesmo. Digo, é ele. E a síndica, então, olha e diz, mas não tem nada a ver banhar. Ele disse, eu sei. E ele, inclusive, já disse que vai sair. Ele não disse, o senhor disse para mim, não disse, não, eu ouvi isso. Não, eu não disse, não. Eu digo, então, nós vamos sair daqui, nós vamos para um restaurante continuar comemorando, porque hoje, eu amanhã não vou trabalhar de manhã, porque eu quero conviver com o senhor nessa alegria. Como professor de cursinho, eu não vou deixar o senhor comemorar sozinho. E aí ele olhou e começou a chorar. E quando a gente chora, o que a gente está querendo dizer? Eu estou gritando, porque a dor que eu vivi nesses 2 anos, ninguém me entendeu. Eu tenho cotas condominiais atrasadas, não é porque eu não queira pagar, é porque o que eu pude pagar em dia, eu tive que vender para pagar. E aí ele narra um pouquinho da história, quando a esposa o deixa, que os filhos não ligam, e a síndica quer chorar. Eu digo, não chore não, calma, chore aqui não, vamos resolver esse negócio. Eu disse, vamos sair dessa piscina e vamos procurar um problema. Ele disse, não quero mais sair daqui não. Eu digo, o senhor me faz só uma gentileza? O senhor me autoriza eu pedir à polícia para resolver outro problema? Que aqui não precisa. Não vai ter mais problema. Diga, a senhora me autoriza a fazer isso? Fui lá, chama a autoridade policial. Não tem nada aqui, problema familiar, já foi resolvido. E a polícia achava que era violência doméstica. Não tem problema aqui. Se a síndica quiser amanhã fazer uma representação, ela poderia fazer, é direito dela.
e ela está dentro das garantias que assegura ela fazer isso. Ela não é obrigada a ser agredida e nem vilipendiada por quem quer que seja. Mas naquele momento é preciso que eu possa olhar para o outro e entender o outro não do jeito que eu gostaria que ele fosse, mas do jeito que ele é. Alguém criou um conceito de empatia. Eu respeito todos os teóricos que criaram o conceito de empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro e você entende o outro. Quem sou eu para mudar um conceito histórico, aristotélico? Mas eu preciso dizer a você que para eu entender o outro, eu não preciso me colocar no lugar dele. Porque se for para eu entendê-lo, me colocando no lugar dele, eu não estou entendendo ele, eu estou me entendendo no lugar dele. Então, mais uma vez, eu não entendo. Eu preciso entender as pessoas do jeito que elas são, da forma comportamental que elas escolhem, os gostos que elas têm, e nas relações condominiais, isso é fundamental. Porque nós somos reflexos disso daqui. Nós somos reflexos desse processo histórico. Acabou meu tempo, não acabou? Que não tem nenhuma plaquinha aqui. Nós somos reflexos dessa relação de vida. E essa relação de vida, e agora eu quero tratar os psicólogos. Se tiver algum psicólogo aqui, o meu Oscar vai a vocês. Se tiver alguém que estuda psicanálise, o meu Oscar vai a vocês. Se tiver alguém aqui que é psiquiatra, você é o meu best-seller aqui. Porque lidar com o inconsciente dessas pessoas, quando na verdade ela não retrata o que elas realmente são, mas é o trabalho de vocês que extrai isso dessas pessoas, isso é fundamental. Se nós pegarmos a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º ele diz, menor de 12 é criança, menor de 12, menor de 18 é adolescente, de 18 a menor de 60 é adulto. A Lei 10.741, de 2003, ela diz que quem tem a partir de 60 anos é idoso. E esse ciclo é fundamental para que nós possamos entender, síndicos. Existem pessoas que têm 60 anos, mas têm comportamento de criança. Existem pessoas que, na verdade, são adultos e que, na verdade, nunca saíram da adolescência. E existem adolescentes que não sabem, na verdade, que perspectiva eles são. Dentro das minhas relações de conflito, quando eu olho para uma pessoa, eu digo, é um adulto com coração de criança. E quando você olha qualquer leitura bíblica que diz assim, as crianças queriam visitar o Cristo. E não pode visitar, o que foi que o Cristo fez? Abram todos vocês, deixem as crianças chegarem até mim, porque elas são puras. E por que elas são puras? Um pai bate na criança às 8 horas. Mas às 20 horas diz, eu te bati porque tu mereceu, estou indo no shopping, tu vai, ô pai, eu vou. E ele entra no carro e ele esquece. E ele entra no carro e ele esquece de tudo que aconteceu. Mas isso, na verdade, não acontece com o adulto, porque o adulto ele já está numa perspectiva de leitura social. O adulto já entende as coisas, ele já sente. E é difícil tratar o adulto, porque a criança e o adolescente não têm perspectiva de responsabilidade. Ele quer viver, o adulto não. O adulto tem que trabalhar, tem que trazer a manutenção, tem que cuidar do lar. São tantas obrigações. Mas o adulto não percebe uma coisa, que ele vive nessa vida adulta e esquece de lidar com as pessoas que convivem conosco. A gente esquece de gestos simples. Senhores, eu faço um divórcio por dia. Eu faço um conflito familiar por dia. E se você perguntar, por que eu não faço mais do que um divórcio por dia? Porque eu não consigo fisicamente, psicologicamente, fazer mais do que um. Às vezes, peço licença para fazer um a cada 3 dias, porque eu sofro, porque eu sinto, porque quando eu vejo o dilaceramento de uma relação familiar, seja hétero, seja homo, não importa a pessoa que você escolheu, mas quando eu vejo isto em crise, eu digo assim, a última fronteira que existe nas relações sociais é exatamente a família. Eu não estou falando de uma família tradicional, eu estou falando da família. Porque eu estou aqui em Cuiabá, não sei nem quantos quilômetros é do Piauí, mas se o meu celular tocar e disser que a minha mãe está com 82 anos, o Alzheimer pegando ela, e dizendo que ela está precisando de mim, senhores, eu vou deixar essa palestra. Se não tiver avião, eu vou de carro. Se não tiver carro, eu vou de ônibus. Se não tiver ônibus, eu vou a pé, eu vou correndo. Eu vou pegando ônibus e caminhões. Porque existe um sentimento que não dá para impedir, é um sentimento da afetividade familiar. Eu até posso brigar com meu irmão. Você não merece, é digno que eu fale com você. Mas deixa um terceiro falar dele. O que você fala? O que é, rapaz? Quem é tu para falar da... Mas tu não está intrigado com ele? Sim, esse é um problema condominial. Dentro de casa, fora, a gente não permite. Eu quero dizer a vocês que o mais delicado disso é o adolescente.
Durante 15 anos da minha vida, eu fui professor de história. E o adolescente é tão complicado porque ninguém entende ele. Ninguém entende que quando você tem 2 anos, 1 ano e meio, que está começando a caminhar, o mundo para por você. Vem, você pode. Rock Balboa. Taran, tan, vai, vem filho, você pode. E ele dá 2 passos assim feios, mas é uma festa, tem bolo, tem isso. E quando ele completa 16 anos, você diz, escolhe a tua profissão para o resto da vida. Quando ele tem 16 anos, teu pai vai dizer assim, olha, faz o que é necessário que você faça agora, vai lá e cumpre as suas obrigações, define a tua sexualidade, faz a leitura que você tem dos adultos que antes eu não tinha. Eu, com 4 anos de idade, quando meu pai dizia assim, eu vou no comércio comprar 2 quilos de arroz. Eu venho de uma família de 12 irmãos. E eu olhava para o meu pai como quem diz, me escolhe. E ele dizia, vamos, Alessandro. E quando eu pegava na mão do meu pai, que eu saía da nossa casa até o comércio, era a maior sensação de prazer que eu já podia ter nessa vida. Porque eu queria dizer para todos os meus amigos, que inclusive me ameaçavam fisicamente, que eu tinha um pai grande, que o meu pai existia, que o meu pai era real, que o meu pai, na verdade, convivia comigo. E quando, na verdade, eu andava com ele, ali eu mostrava a soberania dele sobre um medo que eu tinha de lidar com os meus pares. Mas quando eu completei 16 anos, 17, eu começo a perceber que o meu pai não é esse herói, que o meu pai não é um super-homem, que existem outros homens, talvez mais intelectuais que ele, mais educados que ele, e ali é o momento da desconstrução da leitura social. E esse adolescente, então, quando se desconstrói, ou ele se fecha, se reclui e fica no canto, ou então ele vai partir para você com reações de tudo que você faz. É da natureza da adolescência. Mas quando ele está na adolescência, nenhum pai, alguns pais, não são o Rock Balboa. Não diz, vem filho, você consegue, vem filho. Pai, eu não sei a minha profissão, mas vai filho, vamos escolher, vamos ver isso. Vamos a uma obra, vamos a um escritório de advocacia, vamos a um hospital. E este é o momento que eles precisam da gente. Sabe por quê? Porque eu posso dizer que a minha cidade hoje é campeã de suicídios femininos. Nós só perdemos hoje para a Suíça em número de suicídios femininos. E o que leva a isso? Parte delas estão na adolescência, porque é este momento que eles precisam da gente. É esse momento que os condôminos e as relações condominiais precisam entender que prédios bonitos, que apartamentos lindos. Eu visitei esses dias numa palestra, alguém me convidou, ele disse, o meu apartamento custa 2,5 milhões. Mas eu entrei no condomínio, no apartamento, tudo estava lindo, perfeito, e tinham 2 crianças lá dentro. E eu olhei para as crianças como quem diz, eu estou com pena de vocês. Joguem a bola e quebrem algum copo. Eu não falei, claro. Mas o lugar, por ser bonito e limpo, ele termina sendo soberano das relações familiares. Casa tem que ser bagunçada, casa tem que ter bola, as crianças têm que chutar. E é aqui que eu posso dizer, e vou inquietar vocês, que idade você está? Não é a idade temporal, é a idade que você escolheu ficar. Alguns são adultos, mas a idade ainda continua criança. E para eu encerrar minha parte, eu deixo vocês aqui com essa imagem que para mim é uma das mais extraordinárias do mundo. Aqui é uma imagem que lembra os homens renascentistas, da professora Bob Carlile, construção de um homem, construção de um ser humano. Nós nos moldamos como nós queremos. Eu não saí do Piauí para dizer a vocês como é que vocês vão tratar as relações condominiais juridicamente, fiscalmente, administrativamente, porque eu nem entendo. Salvo a parte jurídica, eu nem entendo dessas outras partes. Eu estou andando, e este aqui é o meu penúltimo estado a visitar, faltando agora somente o Acre, a dizer a vocês que não importa o dinheiro que você tem, não importa o patrimônio que você carrega, não importa a beleza física que você leva consigo. Viver com as outras pessoas é entender as outras pessoas do jeito que elas são. É olhar para as pessoas de forma imediata, mas conseguir enxergá-las. Porque Aristóteles diz que quando eu olho, eu somente vejo, mas quando eu enxergo, eu consigo enxergar a pessoa além do que ela é. Muitos conflitos das relações condominiais. Quando me chamam, que eu começo a colocar as pessoas para lidar com uma mediação, eu descubro que a única coisa que a pessoa queria era ser visto, era ser notado, era ter o devido respeito dentro desse mundo condominial. E eu estou nele, que é onde tem gente, onde tem pessoas,
Na verdade, eu gosto de estar. E eu peregrino por todos os lugares. E posso garantir a vocês, já vi conflitos grandes, como rebelião de presídios, no qual eu estava envolvido. Não como rebeliador, mas estava dando uma palestra para homicidas. E quando estoura o conflito, um dos homicidas que estava assistindo a palestra, ele encosta perto de mim e diz assim: doutor, não se preocupe, nada vai acontecer com o senhor. Eu olhei para ele, tremendo de medo, mas eu só disse assim, bati no tórax dele e disse: com você aqui nós vamos até para a guerra. Aqui não tem problema. Eu e você, vamos lá. E aí a escolta policial me retirou do lugar e eu fiquei a refletir. E eu fiquei, não teve nenhum dano maior. E eu fiquei a dizer que não importa os erros que nós cometemos. A humanidade, ela não precisa, desculpe eu dizer a todos vocês, de decisões unilaterais que nos impedem de ouvir um ao outro. A gente precisa de afago, a gente precisa de beijo. E é por isso que eu estou aqui, peregrinando por tantos lugares, dizendo a você que essa foi a imagem e a foto que eu tirei no dia 30 de setembro de 2017, que foi a primeira palestra que eu decidi que ia percorrer o Brasil. Nunca imaginei que talvez eu encerrasse em Cuiabá, no Mato Grosso, mas estou muito feliz em estar aqui. Esse ano vai ser o ano em que eu encerro essa etapa de palestras. E aí vou me recluir nos meus espaços universitários, vou escrever, vou dar aula, vou produzir, mas estou muito feliz em dizer assim, que não importa o que motivou você estar aqui. Nem eu estou aqui por acaso, e nem você está aí por acaso. E para ir embora, e para encerrar minha parte, eu tenho uma coisa que vai mudar muito a tua vida, e ela é avassaladora. Se você convive com alguém no ambiente de espaço domiciliar, no espaço de condomínio, não importa quem é essa pessoa, eu tenho uma fórmula de resolver todos os problemas. Essa forma, cada um vai me pagar o valor de R$55 mil. E aí eu aceito o Pix também, não tem problema. Você só vai chegar para a pessoa, não importa o horário que você vai chegar em casa, e a pessoa vai estar lá. E você vai encostar perto dessa pessoa e vai colocar suas duas mãos sobre o rosto dessa pessoa. É preciso que você coloque as duas mãos, porque a face ela precisa ser afagada. O rosto precisa ser afagado, e o afago não é só o beijo. E quando você colocar as suas duas mãos, você vai dizer para a pessoa assim, ó, você é importante para mim. Ah, mas eu nunca disse isso, não tem problema, diga só isso e vá embora. Se tiver vergonha, saia do apartamento. Mas diga às outras pessoas que elas são importantes. Ao longo da minha caminhada, se eu pudesse fazer uma carta aberta, pedindo desculpas por todas as ações masculina, em desrespeito às mulheres, eu faria. Só numa sessão de mediação que você entende a dor e o conflito que muitas vezes são relações conjugais. Por isso, eu não sei como é que você está ouvindo a mim e tudo que eu estou dizendo, mas eu posso dizer que não existe conflito nenhum que sobreviva a um gesto de gentileza e a um pedido de desculpas. Meu agradecimento, minha participação no Grande Brasil. Professor, realmente, parabéns pela explanação. Eu sinto transformada. Eu vi aqui a questão da empatia, que eu nunca tinha olhado pelo ponto de vista que o professor colocou, e outras tantas ponderações. Quando a gente realizou esse convite com o professor, quando lá no início da fala eu disse que a gente estava estabelecendo essa conexão, a gente fez uma live com o professor e fez o convite, a gente disse do nosso congresso, o professor se colocou à disposição, e para a gente que é uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. Muito agradecida mesmo. Eu vou passar rapidamente a palavra para a doutora Ariagem, para a gente dar seguimento. E com a palavra, doutora, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Quero parabenizar a doutora Raquel por toda a organização, a nossa comissão, o doutor Newton, que está aqui conosco, e especialmente o doutor Alessander, meu professor. E, assim, é lindo nós aqui de cima poder olhar para vocês e enxergar o rosto de cada um aqui enquanto o doutor fala. Eu sou apaixonada pelo trabalho do doutor Alessander já há algum tempo.
e em cada fala dele a gente vê as expressões de vocês, e assim é muito gratificante para nós, enquanto membros da comissão, verificar o quanto a gente conseguiu atender aquilo que a gente se predispôs e o tanto que o Dr. Alessander encanta. E agora a gente fica até numa missão difícil de complementar esse tema, né, depois de um espetáculo desse. Mas aqui vou deixar algumas pequenas contribuições. Nós que advogamos na área condominial temos esse contato direto com o síndico, o condômino, e eu acho que um dos grandes problemas relacionais que a gente visualiza é que o síndico, muitas vezes, ele está preocupado, e é o que os cursos vendem, na administração condominial da coisa, né? Administrar o patrimônio, o dinheiro do condomínio, a valorização, se a fachada está bonita, se eu tenho uma decoração de Natal. E o síndico, muitas vezes, esquece de olhar para o condômino, porque o condômino está, teoricamente, dentro da unidade privativa dele, e não seria uma responsabilidade do síndico. Mas o síndico tem uma tamanha responsabilidade social, né? Então, muitas vezes, a gente vê o síndico diante de um conflito, que é um conflito entre vizinhos, que, teoricamente, o condomínio não teria uma responsabilidade, e o síndico vira para nós: não, doutora, mas isso não é responsabilidade minha, né? Se o vizinho vai disparar contra o outro vizinho, eu não tenho responsabilidade alguma sobre isso. E aí eu pergunto, até que ponto o síndico não tem responsabilidade sobre isso? E o bem-estar social, o convívio entre os condôminos, né? Um problema reprimido, né? Um problema não resolvido, ele se majora. E aquele problema que hoje é entre o vizinho A e o vizinho B, amanhã ele se torna um problema do condomínio, um problema da sociedade. Então, eu entendo que o síndico tem que, sim, olhar para esse tipo de problema, mesmo porque a gente vive um grande crescimento de problemas internos, conflitos internos, né? Tem um dado da OMS que nos diz que 86% da sociedade brasileira hoje vivencia algum problema psicológico, seja ele uma leve depressão, ansiedade. Então, nós precisamos entender e olhar para o outro que nós temos pessoas em conflitos internos, e esses conflitos atrapalham as relações sociais. E é aquilo que o Dr. Alessander disse, às vezes uma questão pequena, um pedido de desculpa resolve muita coisa. A gente percebe isso, às vezes, no trânsito. Alguém dá uma fechada na gente e a gente automaticamente tem aquela vontade de virar, buzinar, e quando você vira para o vizinho ali, o vizinho te faz um gesto de pedir desculpa, na hora a gente se desarma. Então, é muito importante que a gente vista, né, essa carapuça da humildade de tentar entender o outro para tentar gerenciar essas relações, né? E aí, eu vou deixar até uma pergunta para os demais colegas, que eu acho que é importante para que o síndico entenda também até onde ele deve se envolver, né? Porque a gente tem a figura do mediador profissional e a gente tem a característica do mediador. E eu entendo que o síndico ele precisa ser um mediador, não no sentido profissional da coisa, mas no sentido de gerir esses conflitos e gerir as pessoas. Mas ele também tem que ter esse feeling de entender até onde ele pode ir e quando ele precisa da ajuda de um profissional para gerir certos conflitos. E aí estabelecer, dentro do condomínio, alguma dinâmica para poder contribuir com aquela sociedade condominial. E aí o que também é tema do nosso painel é a falta de presença dos condôminos nas assembleias. E isso, muitas das vezes, gira em torno do conflito. Porque como que a gente visualiza uma assembleia condominial? Ah, eu não vou ir naquela assembleia, aquela baixaria. Não se fala nada de produtivo, é só uma discussão. O que vier de decisão, depois eu cumpro. Então, a assembleia não é um ambiente bem visto socialmente. Quando a gente diz que a gente é um advogado da área condominial, o pessoal olha, mas, doutor, condomínio, o senhor gosta? Por quê? Qual que é a visão que as pessoas têm? Né? A gente não está olhando para o bem-estar de dentro da nossa casa, então a gente precisa aproximar os condôminos, porque o anonimato traz conflito. A partir do momento que eu conheço o Dr. Newton, eu crio uma relação de respeito. Eu não vou criar um conflito com ele por qualquer razão. E se eu não o conheço, e ele é uma pedra no meu sapato? Facilita o conflito. Então, é preciso que o síndico também tenha isso em mente, de trazer o condômino não só na assembleia, né, mas organizar eventos que tragam o condômino para a participação condominial, trazendo esse conhecimento entre um e outro, para que a gente perca esse anonimato e consiga diminuir esses conflitos, aumentar a representatividade condominial, porque, como o Dr. Alessander bem disse, as relações são horizontais, não tem nada imposto, os condôminos vão decidir o que é melhor para aquela coletividade. E a presença em assembleia é o que vai facilitar alterações dessas normas. Então, eu acho que essa é a minha breve contribuição, e eu deixo a palavra para os demais doutores.
doutora Ariadne, as colocações aqui trazidas pelo doutor Alessandro, elas são fundamentais, porque os conflitos dentro dos condomínios, além da questão de se tornar o ambiente um ambiente totalmente inapto, muitas vezes inapto, tem pessoas que se mudam daquele condomínio em razão dos conflitos. Ele também trouxe aqui uma questão muito importante, a desvalorização. Às vezes, os condôminos não sentem que, às vezes, não resolver um conflito e espalhar esse conflito na comunidade está desvalorizando a própria unidade. Então, eu coloco aqui, dentro do que o doutor Ariadne colocou, a solução, muitas vezes, que o síndico ele não precisa ser um síndico, um mediador profissional, mas, sim, ele deve contornar os problemas, e, às vezes, um problema pequenininho, a falta do síndico ali, objetivamente, cuidar daquele problema, ele se torna um transtorno para todos. Então, eu coloco aqui, já passo para o doutor, ao adiantar das horas aqui, eu passo para o doutor Nilton fazer as considerações dele. Por gentileza, doutor Nilton. Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Depois de ouvir as palavras do doutor Alessandro, a palestra dele, fica muito difícil a gente falar alguma coisa, porque ele já disse tudo. Mas eu gostaria de colocar para ele aqui, não é de fazer as minhas ponderações, mas sim de fazer um questionamento, uma pergunta a ele, dado ao enorme saber que ele tem nesta área, de que qual é o momento em que nós, atuantes na área condominial, seja advogados ou síndicos e toda a massa condominial, decidamos colocar um mediador para a solução de conflitos, e qual se é que existe a possibilidade de definir o perfil deste mediador, doutor? Bem, essa pergunta ela é muito pertinente, sabe por quê? Uma coisa é você ter cursos e técnicas de mediação, outra coisa é você ser o mediador. E aí existe uma linha tênue, doutor Nilton, que é assim, quando nós estamos fazendo mediações, quando o conflito é intrapessoal. E o que é o conflito intra? É aquele conflito que é inerente ao sentimento humano, da própria pessoa. É um conflito de tristeza, depressão, ansiedade, transtornos. Esse conflito é tratado com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Mas quando o meu conflito esbarra com o seu interesse, é um conflito que a gente chama de interpessoal. Nesse conflito interpessoal, como é que nós resolvíamos? Buscando o Poder Judiciário. Então, esse conflito inter, nós batimos a porta do Poder Judiciário e dizia assim, doutor juiz, eu tenho um conflito aqui de condomínio, como é que o senhor decide? Isso reinou durante muito tempo no Brasil. O que acontece é que uma onda europeia que chega nos Estados Unidos e que chega ao Brasil no final ali do século XX, que diz assim, existem conflitos em que as pessoas podem resolvê-lo e elas vão precisar conviver umas com as outras. Por exemplo, se eu estou dirigindo e alguém abarrou o carro no meu, eu só quero que ele pague. Eu não vou mais conviver com essa pessoa. Daí é a conciliação. Quando você tem um conflito e, nesse conflito, você não precisa conviver com a pessoa, a conciliação vai lhe ajudar muito. Agora, quando o conflito lhe obriga ou lhe cria condições de convivência, mesmo num divórcio, mesmo numa relação de trabalho, mas eu preciso conviver com a pessoa, então o Instituto da Mediação, a semelhança à jurisdição, ele, na verdade, não é uma alternativa, é um meio adequado. Eu costumo dizer assim, quando a gente está com fome, que você vai a um restaurante, o que o garçom, primeira coisa que ele te apresenta? É um cardápio. Ele te apresenta o cardápio e diz assim, ó, o que você quer comer? E aí você olha, no conflito nós estamos assim, eu tenho um conflito, alguém vai me apresentar o cardápio. E o que é esse cardápio? Eu posso resolver pela jurisdição, eu posso resolver pela arbitragem, eu posso resolver pela conciliação, eu posso resolver pela mediação. Síndicos, deixa eu contar um segredo aqui, você não é mediador. Então, por favor, não chama o Antônio, do 606, e a dona Dalva, do 304, e tenta fazer uma sessão de mediação. Sabe por quê? Porque isso é perigoso. Como você não tem as técnicas adequadas, você pode estourar o gatilho e o espiral do conflito. Lá no estado do Maranhão, em São Luís, uma síndica fez um curso aí de técnicas de mediação e ela foi querer mediar o conflito. E no meio da confusão, uma disse assim, mas você é sempre grosso aqui. Aí a síndica fez assim, é mesmo, eu tenho que concordar aí com isso aí. Resumo, o que o cidadão fez? Ele se sentiu coagido pela outra parte e pelo próprio síndico. Então, o conflito foi muito maior. Qual é o momento de fazer uma intervenção? Todas as vezes que você tem duas unidades, duas pessoas nas unidades que geram conflitos,
esse conflito, primeiro, é importante que você nunca, olha para mim, pelo bem que você quer a sua mãe, nunca faça isso. Nunca leve um condômino para dentro do apartamento do outro para tentar mediar. Isso é a coisa mais absurda que você pode fazer. Porque na minha casa, como asilo inviolável, eu sinto que todas as armas estão comigo. Não existe paridade de armas, é o que a gente diz no direito. Segunda coisa, quando você for fazer uma tentativa, não de uma mediação, mas ali de uma conciliação entre os interesses das pessoas, busque um lugar neutro, um momento diversificado. E quando você percebe que o conflito é muito maior do que você imagina, você então coloca para as partes assim, como é que nós podemos resolver isto? Eu estou aqui não para resolver, mas como é que vocês querem resolver? Você dá alternativa para que essas pessoas possam, jurisdição, mediação, conciliação. E, a partir dali, aí gera um problema, porque, por exemplo, muitas pessoas querem o Alessander auxiliando nos conflitos condominiais. Mas quem vai pagar o serviço do Alessander? Não, eu não sou público, não, eu sou privado. E, automaticamente, quem vai pagar? E aí, quando você fala num preço, o síndico adora. Por eles assim, pagavam... Mas aí o Adalberto, que é do 610, ele não tem nada a ver com esse conflito. Ele diz assim, por que eu vou pagar esse síndico aí se o conflito é deles? Então, nós estamos buscando alternativas para que as partes envolvidas, elas, na verdade, possam pagar esse trabalho do mediador. Que essa mediação, ela não é uma mediação que chega 2, 3 horas. Eu fui para São Luís no dia 31 de dezembro e eu saí de São Luís no dia 12 de junho para resolver um conflito familiar de inventário. Então, o inventário era muito alto e todas as famílias envolvidas estavam brigando. Então, ali você tem que separar o conflito, tentar resolver esse conflito de forma, o que a gente chama de micro, para depois reunir macronicamente todas as pessoas envolvidas. E o que o síndico deve fazer? Se o síndico percebe que a coisa é muito grave, depende da gravidade e da reiteração da gravidade, então ele, na verdade, pode comunicar os 2 condôminos, dizendo que há de convidar um terceiro, que pode ser um mediador ou um conciliador, para que, na verdade, ele tenha. E aí é interessante que esses condôminos saiam do condomínio e vá para um espaço neutro, que, em regra, eles nem convivam. Ou pode ser o espaço do mediador, ou um outro espaço. Eu já fiz mediação embaixo de árvore, lá no interior do Maranhão, na cidade de Timbiras. Então, é importante que a gente entenda isso. E é importante que fique claro que o conflito é dessas partes, mas que incomoda todos os outros. E eu quero dar uma dica aqui aos síndicos. Alguém criou, gentilmente, inteligentemente, o WhatsApp. Essa pessoa que criou o WhatsApp é uma pessoa abençoada, uma pessoa importante, porque o que seria da nossa vida sem ele? Mas olha o que o síndico faz. O síndico está lá no grupo do condomínio. E alguém diz assim, faltou água. Você viu, a tua unidade tem água, e a pessoa já diz zangado. O outro diz, não, no meu não tem não, o teu tem, não. Aí todo mundo vem, mas o que foi que houve? Alguém diz, cadê o síndico? Não, quando a gente precisa dele, ele nunca está. Ele não devia ser síndico. E aí o que o síndico faz? Ele entra no grupo e diz, gente, eu vou tomar conhecimento do que está acontecendo. Aí a outra diz assim, ainda, agora, depois de 15 minutos, tu vem agora. Ele diz, mas é porque eu estava levando a minha filha. Deixa eu dizer uma coisa, síndico. Está gravando aí, né? Não pode dar uma pausa, não. Pode dar uma pausa. Dá só uma pausa aí, que é. Vamos dizer que eu estou... Dá só essa pausa para não... Só. Síndico, vai para o WhatsApp, teve um problema, um portão que travou, e que só aquele que saiu percebeu que não fechou, e que quando ele está indo para o trabalho, ele bota aquela fala violenta no grupo, e diz assim, 200 vezes esse problema acontece porque o síndico não resolve. E a enxurrada. Olha o que você deve fazer. Você vai lá, tecnicamente diz assim, tomei conhecimento do problema e darei solução para o mesmo. Pronto. 200 pessoas vêm falando. Eu sei que você quer falar. Aguarda-te, amarra, prende, joga no chão, se rola, mas não fala mais. Você só volta a falar no grupo quando o problema estiver solucionado. E aí você vai dizer, conforme havia dito, o problema foi ajeitado, a situação foi essa, a empresa já veio, o problema está ok. Sabe por quê? Porque se você ficar falando muito, você cria esse espiral de conflito das pessoas contra você. Quem é síndico? E aí o que acontece? Eu tenho um amigo enorme lá, o síndico é muito meu amigo,
E aí, no dia do aniversário dele, eu faço um texto enorme. Um texto que, para ler, tem que estar clicando 3 vezes, desde a nossa infância, na nossa relação de amizade. No primeiro problema que tiver algum condômino, com aquela pessoa, vai dizer assim, esse síndico não é parcial. Cuidado com a forma de comunicação que vocês se mantêm. Na condição de síndico, você precisa estar numa liderança cooperativa. Então, lá naquele grupo, você seja objetivo. Porque se você não o fizer, você pode perder a sua liderança da condição de síndico. E aí, sabe o que eu estou visitando agora? E muitas pessoas estão me convidando para ir para os condomínios resolver conflitos, sabe de quê? De assembleias para retirar síndicos. Assembleias para destituir síndicos. E eu fico olhando na minha cabeça, meu Deus, quem é que quer ser síndico, gente? Vão destituir alguém que, pelo amor de Deus, não quer ser. Está fazendo todo o esforço do mundo e vão destituir essa pessoa. E aí, o que acontece? Em alguns condomínios, a questão que era orgânica, agora é uma questão financeira e muito grande. Veja, estão todos conectados, com 1 milhão de serviços. E, muitas vezes, o papel do síndico vai ser fundamental. Já é, e vai ser muito mais por isso. Então, eu acho assim, síndico, você não é o mediador. Mas o conflito está lá estabelecido. Eu, particularmente, fui ao Congresso, e no Congresso disse assim, que coisa absurda, foi alguém que criou uma lei dizendo que o síndico é responsável pela não notificação da violência doméstica contra a mulher. Não que eu não seja favorável à responsabilidade criminal, mas imputar essa responsabilidade ao síndico é romper todas as barreiras do direito penal pelo princípio da intranscendência penal. Eu só respondo pela conduta que eu pratiquei. Mas eu não pratiquei, praticou por omissão. Como por omissão se eu nem lá estava? Como por omissão se nem lá eu estava? Então, simplesmente eu imputo uma responsabilidade do dever do síndico, quando, na verdade, a lei deveria dizer assim, a todos os condôminos responderão ou multa ou criminal pela não notícia do crime praticado em violência doméstica. Isso muda tudo. Isso muda toda a situação. Daí, imputar responsabilidades, inclusive penais para o síndico, eu se fosse o síndico, dali mesmo eu dizia assim, aqui abstenho de ser síndico, da minha vida, de condomínio. Gente, partiu, estou botando uma bomba e estou indo embora. Porque não justifica isso. De repente, a gente imputa toda essa responsabilidade do síndico, e detalhe, eu acompanhei um síndico de final de mandato. Era o último dia dele, e ele fez uma assembleia para justificar a saída dele, era o fim mesmo, porque estava concluindo. E eu achei aquilo tão interessante, a mensagem tão bonita, e eu disse lá no escritório, eu vou para isso aí, eu vou para esse evento. E quando eu chego lá no condomínio, gente, ele ajeitou, estava tudo tão bonito, cadeirazinha, aquelas cadeiras com pano branco, um lanchezinho ali e tal, e as pessoas até foram. E ele se justificou, apresentou a parte da planilha, e todo mundo disse, tudo bem, terminou? Tá, boa sorte. 8 anos de síndico no condomínio, 8 anos de pessoas cuidando de você, cuidando da sua unidade, cuidando do teu condomínio, tu vira para essa pessoa e diz assim, tá bom, obrigado. E aí eu olhei e disse assim, aqui tem muita desumanidade. Por quê? Porque as pessoas acham que o síndico, ele, na verdade, é um empregado da tua empresa e que ele deve ser tratado como qualquer outra pessoa. O síndico é aquele que está gerindo o local que você decide morar, com uma importância tamanha, e eu vou bater muito nisso, e eu vou tratar muito disso, em todos os lugares eu vou dizer isso. O síndico precisa ser remunerado, ele precisa de respeito, mas ele também precisa de afago. Porque quando a gente não tem afago, a gente tem a dúvida se o trabalho está certo ou errado. Só gostaria de de registrar o meu sentimento em relação à mediação, depois de ter ouvido o doutor Alessandro. A gente acostuma ouvir nas audiências, seja de conciliação, seja de instrução, sempre os juízes perguntando se existe a possibilidade de um acordo. E, na maioria das vezes, não tem acordo, até porque o assunto já está judicializado, às vezes não interessam às partes fazer o acordo. Mas o juiz acaba dizendo uma frase interessante que diz, olha, a sentença, com certeza, o acordo é interessante e a sentença, com certeza, vai desagradar alguma das partes. A que vencer vai ficar feliz e a que perder vai ficar triste. E, ao contrário dessa situação, na mediação, como o doutor Alessandro bem disse,
que são as partes que resolvem o conflito e não o mediador, acaba saindo grato ambas as partes. Era o que eu tinha para registrar. Em razão do adiantar das horas, doutor, infelizmente a gente vai ter que terminar, e eu vislumbro assim quando eu vejo falando sobre aquilo que a gente tem paixão. O doutor fala com paixão, e eu acho que isso refletiu aqui na nossa plateia. Quando o doutor fala, a gente, assim, atenção total. Por quê? Porque a mediação, a conciliação, resolver um conflito sem um embate, e onde as partes, geralmente, para se resolver, muitas vezes, o que acontece? Se você parte para o judiciário, sempre uma parte vai ficar insatisfeita com a solução, porque a sentença ela vai resolver de que forma? Bem colocado, doutor Newton, alguém vai sair perdendo. Enquanto a mediação, de repente, a gente tem ali uma situação que pode ser resolvida. E eu vou só passar a palavra para a doutora Ariadne, para ela fazer finalizar bem rapidinho, doutora Ariadne, por gentileza, um minutinho para fazer a finalização, e depois a gente finalizar e fazer todos os agradecimentos ao doutor Alessandro, que foi brilhante aqui as colocações. Bom, prezados, pelo adiantar da hora também, vou ser bem breve. Agradecer a todos, agradecer mais uma vez ao doutor Alessandro pela disponibilidade, né, prontamente aceitou o nosso convite, e deixar aqui sempre a sementinha, né, para que todos se interessem, né, pelo Instituto da Mediação. Eu sei que ela ainda não é vista, às vezes, com bons olhos, né, por muitos, e tanto o Poder Judiciário como os mediadores privados, né, estão aí disponíveis, né, além de ser também um nicho de mercado até para nós, advogados, né? Então, que a gente leve a mediação adiante, não só no mundo condominial, mas onde houver um conflito. Meu muito obrigada a todos e um excelente evento. Doutor, por gentileza. Eu vou me despedir dizendo a vocês o seguinte, que eu convivi com um cidadão que ele tinha 2 graduações e ele tinha uma conta bancária de mais de 6 milhões de reais. Ele era aquele profissional exemplar, tecnicamente inabalável, tratava as coisas com uma presteza, uma precisão cirúrgica na administração que ele fazia, até o dia que nós nos conhecemos. E 6 meses depois ele me ligou e disse assim: você está muito ocupado? 2 horas da manhã, quando alguém liga para o outro, né? É porque, mesmo que eu estava dormindo, claro, mas eu disse: não, estou aqui, estou bem. O que é? Ele disse: porque eu estou com um aperto no meu coração e não sei o que é isso. Até já li uns livros de neurociência e disse um monte de coisa, depois tentou justificar a parte técnica para uma coisa que todos nós sentimos. Deixa eu dizer uma coisa, não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, não importa como nós lidamos com as outras coisas. O fato de passar por alguém que está pedindo uma esmola e naquele momento não doar nada, não quer dizer que eu seja uma pessoa má. O fato de conviver com pessoas e não se sensibilizar ou chorar pela dor que elas fazem, porque as ações, elas são extremamente pertinentes, mas de uma coisa eu posso garantir. Esse meu colega, que depois se tornou meu amigo, certeza absoluta, ele é o exemplo prático, real, de que nós precisamos um dos outros. Precisamos falar, precisamos compartilhar e precisamos mostrar nossas fraquezas. Eu confesso que ser mediador tem um lado muito ruim. Eu não posso mais entrar em conflito nenhum. Em todos os lugares, é mediador, não pode ter conflito. E eu já fico com raiva disso. Eu estou esperando um negócio, todo mundo no meio da confusão, empurra, eu também vou empurrar, porque sozinho eu não posso mais. Mas eu posso dizer a vocês, a gente não pode deixar de demonstrar que nós somos seres humanos. E aí Platão diz de um jeito extraordinário que o ser humano que controla 3 coisas, que controla as suas partes baixas e desejos sexuais, que controla a ansiedade produzida no teu coração e a tua racionalidade produzida pelo conhecimento, você é uma pessoa diferenciada. E aí eu, olhando para Platão, depois que eu fiz a leitura, eu disse: quem é Platão? Que vive desse jeito? Que mundo imaginário é esse que tu diz? E aí eu lembro de Freud, que ele diz que tudo é a luta do inconsciente e do consciente. É a luta de um id que nos mostra quem realmente somos. Eu sou mediador e eu não tenho filho, mas eu tinha uma cachorrinha, uma Darcy House, que eu amava como ninguém. Ela viveu comigo 13 anos. Se ela tivesse viva, ela estaria aqui em Cuiabá.
certeza, onde eu ia, ela ia comigo. E um domingo à tarde, eu estava na minha casa, brincando, correndo, e uma senhora entrou e olhou para ela e disse assim: "Oh, mas essa cachorrinha é feia." Aí eu olhei para ela, olha o sentimento humano que o Freud nos diz, olha o id estourando. Feia é tu, Satanás. Feia é tu, irmão do cão, agarrado com a besta fera. Uma pessoa feia dessa, olha que coisa feia, vem na minha casa dizer que a minha cachorra é feia. Esse é o id, olha o superego. Você é professor, você é mediador e ela é filha de um grande amigo seu. Então eu disse alguma coisa? Não. Eu só olhei para ela e disse: gosto não se discute, né? E aí eu peguei a Lore, e a Lore tinha um acordo comigo. Qual era o acordo? Ela não beijava o meu rosto e ela não subia a minha cama. Porque apesar de amá-la muito, é um animal, né? E eu não sei quais são os reflexos que isso pode provocar na nossa saúde, mas nesse dia eu botei a Lore em cima da cama. E ela olhou assim como que disse: "Papai, o que foi que houve?" Eu digo: "Fique aí, porque você é a pessoa mais linda que tem em Teresina, da galáxia todinha, de Marte e de Júpiter." E aí eu fui ao toalete, voltei e ela, estátua. E eu digo: "Você é tão linda que você nem sabe que é linda, bonita desse jeito. Você é linda, é linda. Pensa numa pessoa linda, linda de morrer." E aí a minha sogra entrou e disse: "O que foi que eu..." "Não se meta, que aqui é uma relação de amor, não se meta não." Ela disse: "A Lore é linda." Ela estranhou. E aí eu tirei depois a Lore, a caminha dela era do lado da minha, de madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei e eu saí da minha cama, deitei do lado da Lore, abracei ela e eu chorei. E por que eu chorei? Eu chorei porque algum ente tão amado nosso foi agredido e eu não reagi. Eu chorei porque eu achei aquilo uma covardia com ela, com o tamanho do amor que eu tenho por ela, e que, na verdade, a pessoa não soube compreender. Eu chorei porque eu queria protegê-la, que era a missão que eu tinha dito que iria proteger até o último minuto da vida dela, e naquele momento da agressão eu não protegi, eu silenciei. Somente alguns dias depois eu entendi que o meu silêncio não foi covardia. O meu silêncio é entender aquela pessoa com a verdade que ela fez. Ela acha a cachorra feia, por que eu preciso modificá-la? Se ela agiu corretamente, se ela agiu prudentemente. E aí foi onde eu comecei a reconstruir o conceito de empatia. É entender o outro do jeito que ele é. Obrigado, gente. Grande abraço a vocês.